Você conhece a história do lobisomem? Ou pelo menos acha que conhece? O homem se transforma em lobo durante as noites de lua cheia, a maldição transmitida por uma mordida, o sétimo filho homem depois de 7 irmãs, a criatura peluda que corre pelas florestas como um predador implacável. Uma imagem tão repetida que parece ser a única possível. Mas essas versões, essas histórias que você já deve estar cansado de ouvir, essas versões que o cinema, os contos, as escolas e jogos empurraram para a cultura popular. Se eu te falar que tudo o que você sabe e aprendeu sobre essa lenda é apenas a superfície de algo muito mais obscuro, você acreditaria? A verdadeira história do lobisomem é mais antiga do que você pode imaginar. E em certo ponto dela, muito mais humana e cruel do que você pensa. Ela nasceu em rituais antigos, foi usada como ameaça de punições divinas, já passou por crimes reais e até mesmo áreas da psicologia. Desde povos que acreditavam que a fronteira entre homem e animal podia ser quebrada, até a nossa cultura popular. A lenda do lobisomem é de longe um dos mitos que mais passou por mudanças e fragmentações através da história. O que, de certa forma, soa um pouco poético, pois um dos pilares do conceito de se ser é justamente a metamorfose. Então, hoje eu te convido a mergulhar comigo na origem da lenda do lobisomem. In the shadow of the old moon, voices whisper through the trees. Something human, something shapeless calls the night and never sleeps. O começo de tudo. Antes da palavra lobisomem existir, a ideia de um homem se transformar em animal já caminhava entre nós. Desde culturas de povos originários até guerreiros nórdicos e punição divina. Essa ideia sempre esteve presente na história humana. Já a ideia do homem virando um lobo, apesar de ser mais antiga que o cristianismo, só começou a ganhar fama na Grécia Antiga, quando o conceito de licantropia passou a existir. Tudo começou com o rei de Arcádia, Licaão, filho do primeiro rei de Arcádio, Pelasgo. Licaão, a princípio, era um bom rei. O povo adorava ele, mas tudo isso mudou após fundar a cidade de Vicossura e erguer um altar de adoração a Zeus. Licaão se perdeu na sua própria devoção e começou a realizar atos desumanos, como sacrifício de pessoas. E para piorar, ele começou a servir essas pessoas como alimento. Certo dia, em mais um desses atos desumanos, ele acabou irritando Zeus, que havia se disfarçado de estrangeiro e ficou sabendo que Licaão havia tentado servir carne humana para ele. Furioso com a insolência de Licaão, Zeus o transformou em um lobo como punição. Mais tarde, os filhos de Licaão demonstraram ser tão insanos quanto seu pai, ao ponto de tirarem a vida de seu próprio irmão, Lictimo, e tentar servir a Zeus, que havia se disfarçado de morador de rua. Furioso em ver os filhos tendo a mesma ousadia do pai, Zeus transformou todos os jovens em lobos, e poupou apenas Calisto, a filha de Licaão, por quem havia se apaixonado. Vale ressaltar que a felicidade de Calisto não dura muito também, porque a deusa Hera fica grilada com Zeus e transforma a Calisto em uma ursa. Pois é. Enfim, voltando à história, foi a partir daí que o conceito de licantropia surgiu. E como já estamos falando de licantropia, acho justo falar que existe a licantropia no conceito místico, mas também existe a licantropia no conceito clínico. Essa segunda é algo sério, mas vamos falar sobre ela depois. Ainda falando do passado, acho justo darmos uma pequena passada pelos nórdicos, pois eles também tinham seu conceito de homem-lobo, os Hrufnir, os guerreiros nórdicos que diziam ser ligados ao espírito do lobo. Eles usavam peles de lobo e alguns contos dizem que eram capazes de se transformar em lobos, assim como os Berserkers, que eram associados ao espírito do urso. E diferente da história de Licaão,
Aqui não era uma punição, mas sim um ritual, e toda uma cultura de guerra própria desse povo. Os Hrothgar foram grandes contribuintes indiretos para o lobisomem que conhecemos, mas pouca gente os conhece hoje em dia. Os berserkers acabaram ficando mais famosos na cultura pop. Mas apesar dessas duas histórias meio que serem uns dos pilares para o lobisomem clássico, elas não são as únicas, pois como falei antes, esse conceito já existia há muito tempo na história humana. Eu posso mencionar aqui os Mardis dos povos Cáucaso, os Kurtadar da mitologia Kazakh, os eslavos tinham os Vukodvak, e algo bem pior que qualquer lobisomem ou vampiro, o Varkoak, um híbrido de lobisomem vampiro que está mais para uma entidade vinda diretamente de um horror cósmico, porque... como explicar isso? Lobisomens devoram pessoas, né? Ok. Esse bicho aqui devora estrelas. Pois é. Enfim, continuando. Acho que já deu pra perceber que o lobisomem é um conceito que está presente em diversas culturas há muito, muito tempo atrás, mas quando foi que ela deixou de ser algo ligado a espiritismo, ligação espiritual, a espírito animal, a rituais tribais? Quando foi que ela virou unicamente e majoritariamente uma maldição, uma punição, algo maligno, algo ligado ao demônio? Quando foi que isso surgiu? Bom, eu vou falar disso agora. Com a expansão do cristianismo, tudo o que remetia à metamorfose ou misticismo foi reclassificado. Magia era paganismo. Crença em outros deuses ou espíritos, heresia. Transformar-se em animal, obra do demônio. O conceito de lobisomem, em sua grande maioria, era sobre guerreiros tribais ligados a espíritos animais, e poucas vezes a punições divinas, como o caso do Wiccan. Porém, quando o cristianismo entrou na parada, esse conceito mudou. Acabou se transformando unicamente no ideal de um pecador amaldiçoado. E assim como as bruxas e demônios, não demorou muito para que o lobisomem se tornasse um símbolo de terror na Europa da Idade Média. E para falarmos melhor sobre isso, vamos ter que tocar em coisas um tanto quanto pesadas. Então, estejam avisados. A Europa medieval não tinha filmes, mas tinha processos judiciais. E neles encontramos lobisomens reais, entre aspas. Homens julgados, condenados por terem supostamente se transformado em animais assassinos. Alemanha, 1589. Um fazendeiro chamado Peter Stumpf foi condenado à pena de morte sob tortura, após ser acusado de ser um lobisomem. Mas, diferente de muitos casos que a histeria generalizada em um povo apenas levou à morte de um inocente, o caso de Stumpf é diferente. Stumpf confessou antes mesmo de ser torturado que havia feito um pacto com o diabo, e através desse pacto ele ganhou um cinto mágico que permitia que ele se transformasse em lobo. É nesse nível a viagem. Enfim, Stumpf também havia cometido diversos crimes, incluindo o assassinato de 14 crianças e 2 mulheres grávidas. Mesmo que toda a ideia dele se transformar pudesse ser uma mentira, ele ainda assim era um verdadeiro monstro, e seu fim foi algo extremamente perturbador. É algo tão pesado que eu não posso nem narrar aqui. França, 1573. Yves Garnier, um eremita que foi condenado por ser um lobisomem. Garnier era um assassino em série, e como se não pudesse piorar, ele também era canibal. Assim como Stefan, Garnier também alegou ter feito um pacto com uma entidade das trevas. Mas aqui não houve um cinto mágico, mas sim uma pomada mágica que permitia com que Garnier se transformasse em lobo. Garnier confessou ser responsável pela morte de 4 crianças e teve seu fim ao ser queimado vivo em uma fogueira pela população revoltada. Ainda na França, em 1521, Michael Verdun e outros 2 homens foram queimados vivos pelo tribunal secular, após confessarem terem feito um pacto com o demônio e receberem uma pomada capaz de transformar eles em lobos.
Os três haviam cometido diversos assassinatos pela região. Michael foi pego após, supostamente em forma de lobo, atacar um camponês. A vítima em questão conseguiu reagir e ferir o lobo, que fugiu sangrando. Após seguir os rastros desse lobo ferido, eles terminavam na casa de Michael, e ao entrar no local, o camponês viu Michael sendo tratado por sua esposa, e os ferimentos dele eram muito parecidos com os ferimentos daquele lobo. O camponês então denunciou Michael ao tribunal secular. Michael entregou seus 2 cúmplices, e o fim dessa história já sabemos, eles foram queimados. Além desses 3 casos, aconteceram diversos outros. A forte influência da igreja e o combate dela contra o que era considerado obra do demônio fez com que muitos assassinos e outros maníacos tentassem usar desses mitos e lendas para se esconderem ou jogarem a culpa pelos seus crimes. E foi a partir de todo esse terror e acontecimentos grotescos que o lobisomem passou a ser temido como um monstro enviado do inferno por toda a Europa. Mas, tirando toda essa violência e crime, você percebeu algo nesse conceito de lobisomem europeu? Se não percebeu, deixa que o Tio Ash explica. O lobisomem europeu não tinha ligação alguma com a Lua e muito menos o ideal moderno de uma transformação híbrida. Todos esses lobisomens, entre aspas, que eu citei, afirmavam a mesma coisa, que eles viravam um lobo com animal, talvez um pouco maior que o normal, mas eram apenas lobos. Não existia a necessidade da lua cheia, não existia a fraqueza prata e nem a transformação híbrida, pois esses conceitos só foram vir à vida bem depois da história. E vamos falar sobre isso agora. A construção do lobisomem moderno. O lobisomem só foi começar a se tornar o que conhecemos hoje em dia na era do romantismo europeu, muito por influência da literatura gótica do século XIX. Autores da literatura gótica absorveram alguns conceitos da época para suas histórias. A ideia da fraqueza prata surge de simbolismo da pureza espiritual que a prata carregava. Foi nessa época também que os lobisomens se tornaram criaturas noturnas e associadas à noite, sendo um primeiro esboço do que viria a se tornar a principal característica do lobisomem que conhecemos: a sua dependência da lua cheia. E o motivo nessa ligação foi por conta da superstição que havia sobre a lua, onde muitos acreditavam que a luz da lua trazia à tona o lado mais selvagem das pessoas e podia mexer com a cabeça delas. Inclusive, é daí que surge o termo lunático. Agora, avançando um século no tempo, em 1941, o ideal do lobisomem que conhecemos hoje na cultura pop nasceu, pois foi nesse ano que o filme The Wolfman foi lançado, com forte inspiração nos contos góticos e uma pitadinha da amor hollywoodiana. O lobisomem se torna a maldição trágica que conhecemos. A dependência da lua cheia para se transformar surge desse filme. A ideia da maldição se passar através de mordidas surge desse filme também. É aqui que a forma híbrida começa a se popularizar. O lobisomem deixa de ser apenas um monstro sanguinário e se torna uma tragédia literária que inspirou diversas outras obras com o arquétipo do homem bom que se transformou em um monstro. Mas enfim, agora que já explicamos toda a trajetória da lenda do lobisomem e como ele se tornou o que é hoje em dia, vamos deixar um pouco de lado a Europa e Hollywood para falar do nosso lobisomem. O lobisomem brasileiro que é tudo menos lobisomem. Como assim, Azib, é tudo menos lobisomem? Já vamos chegar lá. Primeiro, é necessário pontuar que, assim como diversas outras histórias do nosso folclore, o lobisomem é uma lenda importada de fora pelos colonizadores e que foi moldada à nossa cultura. Então todo aquele lance de ter que ficar correndo por cemitérios até amanhecer, ser o 7º filho homem depois de 6 mulheres e se transformar apenas na madrugada de quinta-feira ou sexta-feira é algo que a nossa cultura criou e não existe nas tradições da lenda do exterior. A única semelhança que o nosso lobisomem carrega é o fato de ser uma maldição. Até os métodos para se lidar com o lobisomem brasileiro é diferente do lobisomem clássico da cultura pop. Bala de prata? Esquece, isso não funciona com o nosso. Cruzes e sal grosso são as defesas mais confiáveis aqui.
E agora sobre o fato do nosso lobisomem não ser um lobo? Bom, para entendermos isso, precisamos explicar como a transformação do nosso lobopidão funciona. O homem que sofre da maldição do lobisomem precisa ir até uma encruzilhada ou pasto onde animais passaram e rolar no chão. Após isso, ele se transforma e acaba adquirindo características desses animais. Se passou porcos ali, ele vai adquirir características de porcos. Se passou cabras, ele vai adquirir características de cabras. A mesma coisa para bois, cachorros, ovelhas e etc. Ou seja, a transformação dele é 100% dependente do animal que esteve no local onde ele se esfregou. E como não existem lobos no Brasil, não tem como ele adquirir características de lobo. Ah, mas Azê, e o lobo-guará? O lobo-guará, apesar do nome, não é um lobo. Em verdade, ele é uma espécie única, pois não tem ligação com os lobos, nem com as raposas, nem com os coiotes ou qualquer outro canídeo. Ele é a única espécie do seu gênero, além de, claro, ter um habitat um tanto quanto longe das regiões onde geralmente o lobisomem é supostamente visto pelas pessoas. Então não, ele não entra nessa história. Agora você deve estar se perguntando, se o nosso lobisomem não é lobisomem, ele é o quê? Olha, do meu ponto de vista, ele estaria mais próximo de um metamorfo ou de um skinwalker que deu errado. A sua transformação não é completa. Mesmo a forma híbrida é cheio de deformações, e mais parece uma aberração mutante do que um monstro peludo. Afinal, se vários animais passaram pelo local onde o amaldiçoado se esfregou, é certo afirmar que ele iria adquirir uma mistura bizarra de características que tornariam ele um ser completamente deformado. Se vocês acham que o lobisomem da cultura pop é assustador, o nosso lobisomem que não é lobisomem é 100 vezes pior. Enfim, essa foi toda a trajetória da lenda, mas ainda falta algo para se falar sobre tudo isso, e eu decidi deixar para o final, pois é um assunto um tanto quanto delicado e eu não quero misturar as coisas. A licantropia clínica. A licantropia existe em dois conceitos. Um a gente já abordou, que é o conceito místico e sobrenatural, mas ela também existe dentro da área da psicologia e é tratada como um transtorno psicológico raro. Uma pessoa que sofre desse transtorno acredita que pode se transformar ou está se transformando em lobo. Existe também o termo zoantropia, onde o mesmo acontece, mas com outros animais em vez de lobo. Esse transtorno geralmente vem acompanhado de episódios de psicose, delírios, quadros de esquizofrenia e casos de depressão. As pessoas afetadas por esse transtorno sofrem muito, pois na mente delas, tudo aquilo é real. A dor é real. A sensação da transformação é real. E principalmente, o medo. O medo é muito real. A licantropia clínica não tem relação com mitos, maldições ou monstros. Ela é um sinal claro de que aquela pessoa está em crise e precisa de ajuda, cuidado e acolhimento, não de julgamentos ou romantização. A licantropia clínica não pertence ao mundo das vendas, ela pertence ao mundo da mente. E lembra a todos nós que, às vezes, o maior dos medos não está na floresta ou em um beco escuro, mas dentro da nossa cabeça.